5 sinais que você pode estar aprendendo Revit da forma errada e como resolver isso. Hoje eu vou te mostrar alguns sinais muito comuns que pode estar te atrasando nessa evolução dentro do Revit e do mundo BIM, sem que você nem esteja percebendo. Olá, eu sou a projetista Mariana, professora e consultora BIM com ênfase em Revit, e vamos começar pelo sinal mais importante de todos. Vem comigo. Achar que BIM e Revit são sinônimos. Aprendi Revit, aprendi BIM. Esse é, com certeza, a maior confusão de todas e a mais comum. Na verdade, a maioria dos estudantes e até profissionais formados na área entram no mundo do Revit com uma mentalidade um pouco diferente do que é a proposta do BIM. Mas BIM não é um software. BIM é uma metodologia de trabalho. E o Revit é apenas um software, ou seja, uma ferramenta que torna possível aplicar essa metodologia de trabalho de forma estruturada e organizada. Mas eu preciso deixar muito claro que existe sim a possibilidade de você usar o Revit e ignorar totalmente todos os comandos BIM dentro do software. Por isso que existe a frase que BIM não é um software, porque você ainda consegue usar os softwares BIM ignorando totalmente a metodologia BIM. Então, para a gente entender um pouquinho melhor isso, vamos desmembrar a sigla BIM. Uma sigla em inglês, então ao português fica invertido a ordem das palavras. Então, o M significa modelagem, o I significa informação e o B significa construção para a gente, né, aqui no português. Então, para aplicar o BIM corretamente, você vai precisar de um modelo, ou seja, um projeto, da construção que você quer executar, que seja inteiro informativo. O que, quando eu digo informativo, eu quero dizer que deve conter informações importantes de execução de obra, compatibilização, quantitativos precisos, manutenção e todo o ciclo de vida da edificação, desde o nascimento até uma possível demolição, por que não? O que eu estou querendo te dizer é que ainda é possível você desenhar apenas uma maquete eletrônica dentro do Revit, preencher nenhum campo informativo, tanto sem existir essas informações organizadas dentro do seu projeto, e de informação sai completamente da sigla. Então, não estaríamos aplicando BIM corretamente. O sinal número 2 é achar que BIM é só fazer uma modelagem bonita. Bom, esse um pouco está conectado com o motivo número 1, né? A pessoa aprende a modelar, a colocar os materiais, faz até um render bonito, dentro do próprio Revit, inclusive. Cria uma apresentação linda e acredita que automaticamente aquilo vira o BIM. Mas um modelo bonito não significa necessariamente um modelo inteligente. O BIM, na verdade, não está na estética. Ele está na parametrização, padronização, informação, organização e integração em todas as disciplinas complementares e arquitetônicas dentro desse projeto, dentro desse modelo. Então, a modelagem bonita deve ser consequência de um modelo bem pensado e organizado, mas não deve ser o motivo principal. Aí você tá aí, arquiteto, me escutando e fica desanimei, porque, né, eu estou atrás de um software também com o que faça renders bonitos. Mas calma, fica tranquilo. O fato de não ser o objetivo principal não significa que não faça imagens bonitas. Só não é o objetivo principal do BIM, ok? O terceiro sinal é achar que o Revit faz tudo automaticamente. Existe uma ideia meio fantasiosa no mercado que se você faz BIM, não tem erro. Ou, se você usa Revit, tem quantitativos automáticos do seu projeto. Ou ainda, se você usa Revit, o seu projeto sai tudo compatibilizado e não tem erros na obra. Gente, não funciona assim. O software não pensa sozinho. Modelo não se organiza sozinho. E muito menos projeto sai compatibilizado sozinho, só porque foi feito no Revit. Uma frase muito importante para vocês decorarem. BIM não resolve problemas de projeto. Ele revela problemas existentes e não eram pensados antes. Ou seja, é muito provável que o seu primeiro projeto em Revit, usando o BIM corretamente, gere muito mais erros do que você está habituado a lidar. Vão surgir muitas dúvidas, principalmente com relação à execução de obra, porque não eram pensadas antes. Eram pensadas só na fase de obra e agora precisam ser respondidas em fase de projeto. Então é natural que você pense, me enganaram, e ainda saia frustrado e queira voltar correndo para outro caos. É nessa hora que eu te digo, respira e não desiste.
toma um cafezinho, uma aguinha, sai da frente do computador, quem sabe abre o projeto só amanhã. É porque é nesse exato momento em que você está aprendendo a projetar de verdade. Porque sim, é possível você ter um modelo que realmente saia inteiro compatibilizado, que reduza muito os erros em obra, os custos, principalmente em obras, que você tenha quantitativos muito precisos, tudo isso é possível, mas você precisa seguir o padrão BIM e estar disposto a responder essas perguntas que eram respondidas apenas em obra, responder agora em fase de projeto. Isso é você saindo da ideia de ser um projetista que apenas desenha e se tornando um projetista que projeta de verdade. O quarto sinal é você aprender apenas decorando comandos. E esse erro é muito importante você ter em mente que você ainda precisará decorar comandos. E ainda de forma muito mais detalhista, porque o BIM é detalhista. Por exemplo, um comando no Revit versus cliques e informações que devem ser preenchidas enquanto você está desenhando. Isso sim deve ser treinado, decorado, anotado, revisado, seguido um passo a passo. No entanto, você vai notar que se você projeta sem entender por que aquilo está sendo feito da forma que está, por que os elementos se comportam como se comportam, e tanto em software quanto em obra. E qual é a lógica de tudo o que nós estamos fazendo? Se você não tem essas respostas, decorar a sequência dos cliques não vai adiantar. Então, além de saber executar corretamente o comando, também tem que entender o processo e raciocínio BIM e de obra. E esse nos leva para o nosso quinto e último sinal, que é não pensar na compatibilização e execução de obra enquanto projeto. E aqui, gente, é onde a mentalidade CAD entra mais em conflito com a mentalidade BIM, de quem vem com essa experiência e com esse formato de trabalho cadista. Porque no CAD existe uma prática muito comum, que é assim: você faz a arquitetura, a partir da arquitetura sai a estrutura, depois vem a hidráulica, daí depois vem a elétrica, e só aí entra os complementares, se eventuais outros complementares. E quando alguém se pergunta nesse processo, mas será que passa tudo dentro desse vão aqui? A resposta comum é: óbvio, eles resolvem. Mas e eu sei que pode parecer uma crítica, mas não é apenas uma realidade. É como se no projeto tivesse uma previsão de como deveria ser, mas quem decide a posição final é o engenheiro da obra. Acontece porque enquanto o arquitetônico tem horas e horas de projetos 3D, ninguém faz o mesmo em projetos complementares. Afinal, desenhar tubo por tubo, conexão por conexão, demandaria muito tempo, certo? Mas com o BIM, isso muda. Porque enquanto a gente está desenhando no 2D, o 3D é criado simultaneamente. Atenção, eu falei simultaneamente e não automaticamente, ok? Fato é que é o fim da era dos as-builts. É uma grande promessa, né? Se você está assistindo e não sabe o que é as-built, eu vou dizer que é você redesenhar ou fazer as alterações do que foi feito em obra para o projeto. Por exemplo, a gente tinha um tubo que deveria passar no lugar X e ele acabou passando no lugar Y. E esse tubo tem que ser redesenhado e reentregue para você ter uma versão final do que de fato está em obra, né? Porque se precisar fazer uma reforma, qualquer coisa, é necessário. Não é mais para existir esse tipo de alteração dentro do processo BIM, dentro do Revit. A execução real da obra deve ser seguida conforme projeto. E dentro desse projeto deve ter sido compatibilizado. E toda essa compatibilização foi pensada na fase projetual. Por isso, se você faz apenas uma maquete eletrônica, usa o Revit apenas para extrair quantitativos, não faz uma compatibilização correta e ainda trabalha com as built, você não está usando a metodologia BIM dentro do Revit, você está usando ele apenas como maquete eletrônica e um software de quantitativos qualquer. Isso não significa que você é ruim no Revit ou que não nasceu para isso. Na verdade, você só começou aprendendo o Revit com uma mentalidade diferente da proposta BIM. É como se você estivesse trabalhando com formato cadista dentro de um software BIM. E essa mudança de pensamento leva tempo. Aprender Revit não é apenas aprender um software novo, é aprender uma nova forma de pensar em projeto. Lembre-se, você está deixando de ser um projetista que apenas desenha, tornando alguém que projeta de verdade. E se você precisar de ajuda nesse caminho, meus contatos estão tanto no QR Code desse vídeo, quanto nos links da bio. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e me acompanhe em todas as redes sociais. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.